Ele foi secretário de Cultura na gestão Roberto França, comandou a extinta Secretaria de Logística Intermodal de Transporte no governo Silval Barbosa e atuou por 2 vezes como vereador de Cuiabá. Eu estou falando de Vicente Vuolo, que retorna ao cargo de secretário de Cultura Municipal, que é o nosso entrevistado de hoje. Muito bem, secretário, seja bem-vindo à nossa entrevista aqui no Repórter MT. Satisfação nossa, podemos estar aqui, Rafael, você, junto daqui do site do Repórter MT, conversando com tantos ouvintes, telespectadores, internautas que participam aqui do programa, tratando desse assunto importante, que é a cultura, o turismo e o esporte do nosso município. E é um desafio novo que o senhor tem pela frente aí. Secretário, em que situação o senhor encontrou a pasta? Nós sabemos que o ex-gestor, o Renato Anselmo, vinha sofrendo com a rejeição da classe artística da capital. Como que o senhor encontrou a pasta aí nesses primeiros dias? Bem, você conseguir tocar uma pasta como essa, quando na verdade são 3 secretarias em uma, você tem a secretaria, parte do turismo, a parte da cultura e a parte do esporte, são secretarias, pastas que têm dinâmicas diferentes, mas que precisam serem tratadas de forma conjugada. Não é simples, tá? São pastas de ponta, é uma pasta de ponta, e quando a gente assumiu, e isso eu quero aqui agradecer a confiança do prefeito Emanuel Pinheiro, de certa forma a gente já tenha uma certa bagagem para poder estar à frente da pasta. E um dos objetivos nossos é dar continuidade ao trabalho do Renato. Ele, por ter tido a primeira experiência dele assumir uma secretaria, encontrou uma certa dificuldade no início. Com o transcorrer do processo ele foi se adaptando e a pasta tem muitas ações que precisam ser implementadas, precisam ser incrementadas, e a entrada nossa vem para somar com a gestão do prefeito. Existe uma equipe muito boa dentro da nossa secretaria, e o grande desafio nosso será fazer com que não só consigamos trabalhar para que os projetos que já estão lá sejam dada continuidade, como trazer novos projetos, tendo em vista Cuiabá vive um momento mágico, véspera dos 300 anos, e isso vai passar muito pela nossa cultura, pela nossa tradição e as ações que aquela pasta irá desenvolver. E esse foi um dos desafios colocados pelo prefeito, e com muita satisfação a gente assumiu e estamos iniciando os nossos trabalhos. E essa não é a primeira vez que o senhor está no cargo de secretário de Cultura. O senhor foi secretário desta mesma pasta na gestão do Roberto França. É verdade. Na época do prefeito Roberto França, do então prefeito Roberto França, tivemos a oportunidade não só de estar à frente da pasta da cultura, Rafael, mas também a pasta da indústria, comércio e turismo na capital. E por meio dessas 2 pastas, conseguimos uma inserção muito boa dentro do segmento cultural. Implantamos à época a Lei de Incentivo à Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, vários projetos junto com a sociedade, dentre eles o Festival de Siriri, Cururu, o Carnaval, enfim, várias atividades que nos deu uma grande experiência dentro da área cultural. E na área do turismo também, frente à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, também desenvolvemos várias ações. E aí eu destaco, por exemplo, a marca turística da capital, que conseguimos, em parceria com a iniciativa privada, a eleição dessa marca, com urnas eletrônicas, eventos onde o ministro, à época, o ministro Magé veio a Cuiabá para fazer e votar, e diante de vários ícones que nós tínhamos, o Centro Geodésico da América do Sul foi eleito a marca turística. E outras ações que foram feitas, a sinalização turística nós implantamos à época, o Mirante Municipal, e também uma proximidade muito grande que nós tivemos com o trade do turismo. Inclusive esta semana nós já tivemos reunido com o trade junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, já para podermos iniciar as ações, planejar as ações de incremento dessa atividade econômica que é muito importante para o município de Cuiabá. E isso nos facilita muito agora, e foi um dos motivos que fez com que o prefeito Emanuel Pinheiro nos confiasse essa responsabilidade de conduzir essa parte importante para a capital. Secretário, nós vivemos tempos difíceis agora, se fala muito em crise econômica, em dificuldade de arrecadação. Quais são os projetos que a pasta tem aí pela frente que precisam ser desenvolvidos, principalmente também na questão dos eventos, o orçamento, separando aí do Cuiabá 300 anos, que nós vamos falar daqui a pouquinho? Bem, existem alguns desafios que o município tem, porque, infelizmente, a situação do município, como do Brasil,
a tendência da arrecadação ela não é aumentar muito. E se Deus quiser, pelo menos se mantiver nos mesmos números, já é um ganho muito positivo. Então nós temos que trabalhar muito com o pé no chão. Tanto é que num primeiro momento o prefeito pensou no desmembramento das pastas, criar a pasta de turismo já imediatamente separada da pasta de cultura e do esporte, em razão justamente da precaução, da preocupação em fazer com que a máquina se transcorra e funcione sem que tenhamos sustos e que seja prejudicado. Durante esse ano foi mantido a pasta em conjunto. Tá? Alguns projetos já estão andando, existem alguns ajustes técnicos que precisam ser feitos. Dentre eles, nós temos o PAC do Centro Histórico, que foi um compromisso, inclusive do prefeito Emanuel Pinheiro, um incremento das ações no centro da cidade, e isso foi em parceria com o IPHAN. O prefeito já inaugurou a obra, que é uma das 16 da Casa Barão, que é a Academia Mato Grossense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico, já foi inaugurado, e junto com essa obra nós temos mais 15, dentre elas praças do centro da cidade, que algumas já estão em reforma e que fazem parte desse conjunto. Isso só é possível graças à contrapartida que o município está dando mais em a parceria que está sendo feita com o governo federal, né? Então, e o IPHAN tem sido peça-chave nesse processo. E assim como isso, nós temos que buscar novas parcerias. Nós temos que ter o Estado ao nosso lado, porque se a capital que representa o que representa o Estado de Mato Grosso, ela precisa ter um aporte do Estado de Mato Grosso, precisa de recursos. Nós temos que ter parceria com a iniciativa privada. Daí a importância da proximidade com o trade do turismo, com o segmento cultural, para que projetos sejam implantados, novidades sejam trazidas, dinheiro novo, como o pessoal fala, seja colocado dentro do mercado para que se movimente. E esse é, sem dúvida, um dos grandes pontos que nós vamos trabalhar em razão do relacionamento que nós temos e trazer essas novidades. Projetos importantes, todos eles já estão visando esse ciclo até os 300 anos, porém, o conceito dos 300 anos é um conceito muito mais amplo do que especificamente as obras. O centro é um ponto importante, o centro histórico é um ponto importante, e os equipamentos. São muitos equipamentos que nós temos na nossa secretaria, porque lá nós vamos tratar da cultura, que nós temos o Museu do Rio, nós temos a Orla, nós temos o aquário que vai acabar ficando conosco, nós temos o Espaço Silva Freire, nós temos vários equipamentos, o Museu da Caixa d'Água, o próprio local onde está a secretaria. Nós temos só de ministério, na parte de espaço, são mais de 30 ministérios. Já vão estar em reforma, já alguns já conseguimos os recursos para poder ser reformado. Aí você tem os equipamentos turísticos também, que estão ligados à nossa secretaria. Enfim, então são vários equipamentos e nesse primeiro momento nós estamos ainda na fase de conhecimento da equipe, entendimento de todos esses equipamentos que nós temos, a análise dos projetos que já estão em andamento para que esses projetos tenham continuidade e não fiquem só no papel, que eles tenham começo, meio e fim, para a partir daí, e nós esperamos isso nos próximos 15, 20 dias, já iniciarmos as ações de planejamento para novos projetos. E esses novos projetos, de acordo com a orientação do prefeito, já estarão sendo comungados com planejamento para os 300 anos. Secretário, o senhor tem um grande desafio e, entre eles, é a questão dos incentivos a projetos culturais. A Secretaria de Cultura já passou por vários escândalos nesse segmento. Como controlar e evitar que isso volte a acontecer em Cuiabá? O primeiro passo para você alcançar esse objetivo, e quem implantou a lei de incentivo, e à época, graças a Deus, não tivemos nenhum problema de prestação de conta, e é justamente os critérios, num primeiro momento, da formação do Conselho Municipal de Cultura. Tá? Esse conselho tem que ser muito bem preparado. Os integrantes do conselho eles precisam saber exatamente o papel ao qual cumpre. E nós temos muita tranquilidade porque nós temos um bom relacionamento com o setor como um todo. Tá? Os projetos eles precisam ser analisados na sua qualidade da sua confecção. Tá? Então, não adianta nós aprovarmos projetos que não são bem elaborados, projetos que não poderão ser
executados, entendeu? Então, tudo isso passa por um rito interno que nós temos uma certa experiência para poder analisar e a própria orientação a quem é o produtor cultural, aquele responsável pelo projeto, principalmente na parte da sua prestação de conta. Tá? Então, nós desenharemos junto com o Conselho todo um acompanhamento desde o seu início até a execução do projeto e, posteriormente, a cobrança em relação à prestação de conta que ele deve fazer ao município. Então, esse é um grande desafio. É um desafio não só na área cultural, mas de todos os conselhos. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que o papel do conselho é fundamental e que tem que ser feito de forma muito responsável para preservar a imagem. Se hoje nós temos, por exemplo, está previsto uma dotação de 1,5 milhão para os projetos culturais. Se nós conseguimos resultados positivos, não só na execução do projeto, mas na sua prestação de conta, isso vai ser um instrumento muito forte para que no ano que vem nós possamos ter dentro do nosso orçamento um valor ainda maior. E quem é que vai ganhar com isso? É a sociedade e o segmento da cultura. Então, esse planejamento de ação, esse é o início, a base de tudo, para que situações que nós vimos no passado, em outras secretarias, em outras gestões, não ocorram durante o nosso período que estamos à frente. Só para esclarecer um pouquinho para a população, os incentivos culturais é uma forma de fomentar a cultura no Estado e incentivar também os produtores, né? Exatamente. Um dos instrumentos que o poder público oferta ao setor cultural é a Lei de Incentivo à Cultura. E a Lei de Incentivo à Cultura é justamente um instrumento que o Estado, quando eu falo Estado como um todo, o Estado, o município, a União, oferece no mercado, coloca no mercado um recurso para apoio a projetos culturais. E esse apoio a projetos culturais são recursos de fundo perdido, ou seja, não são financiados, então o dinheiro entra para fomentar. Então, o produtor cultural que aprovou o projeto no Conselho, ele não precisa pagar o dinheiro não é emprestado, o dinheiro vai para ser aplicado. Mas tem que comprovar. Mas tem que prestar a conta e comprovar, sobretudo, a aplicação correta dos recursos. Em algum momento há a possibilidade da exclusão desses incentivos culturais ou o senhor não vê essa possibilidade? Não, o prefeito determinou que esses incentivos continuem. Nós estamos, no orçamento está previsto 1,5 milhão, né, que é o que está previsto dentro do orçamento para esse ano. Agora, nós não vamos implementar isso até que nós tenhamos a segurança de que o Conselho e os projetos, de fato, cumpram o papel que nós queremos, que é atender as políticas culturais. Como é que você vai aprovar um projeto para um determinado setor se a gente não sabe se aquilo faz parte da política cultural? E quem é que elabora a política cultural? O Conselho. Então, o Conselho é que vai ditar a norma, o quanto que vai ser destinado, de que forma que vai ser destinado, se, por exemplo, projetos vão ter caráter social, vão atender mais as crianças, vão atender mais a inclusão de oportunidades a novos talentos, enfim, esse rito, esse desenho da política cultural é que nós vamos discutir junto com o Conselho, para que a partir daí projetos sejam apresentados, avaliados e aprovados. Houve um certo atraso no processo para a implantação do Conselho, inclusive o secretário Renato, ele lançou já o edital, nós estamos tendo dificuldade de termos pessoas indicadas para o Conselho, as pessoas que são produtores, que são da iniciativa privada, são produtores culturais, e a gente aproveita inclusive aqui para fazer um apelo para que as pessoas participem do Conselho. Por que essa dificuldade? Porque às vezes a pessoa, uma das exigências do Conselho é assim, quem participa do Conselho não pode apresentar projeto. Fica fora. Fica fora. Então, com o receio de não poder, com a condição de não poder apresentar projetos, a pessoa que tem capacidade e qualidade, que poderia estar somando muito com o município, deixa de participar do Conselho, sob pena de estar ausente da condição de poder receber recursos. Então, isso é uma das situações que nós temos que ir quebrando essas barreiras, porque nós precisamos de qualidade e além disso, o Conselho, além do aspecto do recurso, existe a responsabilidade social que nós temos e por isso a importância de termos um Conselho forte com pessoas qualificadas. Vamos falar agora do Comitê 300 anos. Pois não.
Como vai funcionar essa estrutura? Quanto isso vai custar para a população? Bem, o Comitê 300 Anos, ele foi instituído pelo prefeito e ainda não foi delegado para a secretaria. Tá? Então, o objetivo do comitê é instituir uma comissão, que já foi instituída essa comissão, e trabalhar a transversalidade da secretaria para as ações dos 300 anos. Então, por exemplo, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte e Turismo, nós teremos os projetos, assim como a educação vai ter o projeto, assim como o bem-estar tem o seu projeto. Então, nos projetos, as ações que serão feitas, algumas delas serão destacadas para fazer parte de um programa específico para os 300 anos da Cuiabá. Além disso, existem obras importantes que já estão dentro do planejamento e o prefeito, junto com o comitê, vai lançar isso no momento exato, mas eu posso aqui destacar uma que foi ontem anunciado no projeto belíssimo do IPTU, que é a reforma total do mercado do Porto. Tá? Essa reforma do mercado do Porto, que vai dar uma outra característica, inclusive com espaço para atividades culturais, atividades turísticas ali no Porto, ela vai estar integrada com a orla do Porto. Tá? Então nós vamos ter ali um equipamento completo para poder ofertar à sociedade, que será um dos equipamentos e uma das ações já voltadas para uma nova roupagem, que é a roupagem dos 300 anos. Quando o prefeito pensa os 300 anos, ele pensa na humanização, ele pensa no cidadão, na sociedade, no conceito, o que é que nós queremos para Cuiabá dos 300 anos e dos 350, o que é o papel do poder público nesse processo e o que é o papel do cidadão nesse processo, a conscientização do papel nosso na área educacional, na área ambiental. Então, é um conceito muito mais amplo do que especificamente fazemos obras e construímos edificações. É um conceito muito maior, onde o artista principal nos 300 anos é o cidadão cuiabano. De onde que vai sair esse dinheiro, secretário? Dentro do orçamento e dentro das parcerias. E os projetos a serem implementados, eles estarão elencados dentro de um calendário que será apresentado no momento certo. Então, nós estamos em 2017. Nós temos um ano de 2018, nós temos um ano de 2019, que é o ano dos 300 anos. Este ano de 2017 é um ano que nós temos que parar e planejar. Pode virar uma Secopa esse comitê, porque a Secopa foi uma secretaria que foi institucionalizada para ser da Copa, não conseguiu terminar praticamente metade das obras e acabou que foi extinta sem ter uma finalização do seu principal objetivo. O comitê não está demorando muito para começar, para agilizar? É justamente ao contrário. É justamente ao contrário. É justamente para evitar isso que você começa por onde? Planejamento. Não adianta você lançar uma série de obras, lançar uma série de promessas, de compromissos, sem você ter a certeza de que há a possibilidade de iniciar, continuar e concluir. E ter dinheiro para isso. E ter o dinheiro para isso. Então, por isso essa precaução. Por isso é que não vai ser apresentado nada fantasioso. Não vai ser colocado para a sociedade obras gigantescas que nós não tenhamos a condição de poder iniciar e não concluir dentro do prazo previsto. Tá? Então essa é uma preocupação. Então é melhor que se comece na hora certa e não vá para o afogadilho para poder ter a condição de lançar uma coisa que amanhã corre o risco de não acontecer. Então é uma preocupação muito grande. Agora, como eu disse, não faremos os 300 anos pensando apenas em obras físicas. A obra maior é o cidadão. Então, teremos com certeza, e aí a Secretaria de Comunicação vai estar trabalhando forte, teremos todo um planejamento de mídia, um planejamento de conscientização da sociedade, do trabalho da sociedade para poder questionar o que é que ela quer, o que é que ela espera de Cuiabá. O que é que nós vamos começar com Cuiabá e pensamos para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, esse conceito maior que é o grande desafio que nós precisamos ter. Aliado a isso, nós teremos as obras, nós teremos as ações, nós teremos os projetos maiores, os projetos menores, que cada um se complementando farão com que, dentro de um cronograma
a ser lançado estará fazendo parte do Cuiabá 300 Nesse anos. primeiro momento não é possível falar quanto que vai se gastar ainda com esse comitê e com essas obras que são previstas. Não, porque isso no momento certo vai estar dentro de um orçamento específico, dentro de um planejamento específico, não só dos valores a serem investidos, mas também num cronograma de prazo para ser concluído. Quando que deve começar, então? Quando deve começar essa parte, encerrar, aliás, essa parte de planejamento, para que se possa lançar o comitê? Bom, nós entramos agora na Prefeitura, não fizemos ainda uma reunião específica para tratar do comitê, propriamente. Esse comitê hoje está sob comando da Secretaria de Governo, né? E no momento certo o prefeito vai estar nos chamando para a reunião, porque essa semana aqui não teve jeito, mas vai estar chamando para a reunião para podermos, a partir daí, já apresentar. Com certeza, alguns dos projetos que nós já estamos trabalhando já fará parte deve entrar desse processo. Cronograma. Obrigado. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.